E aí, pessoal, tudo bem? Bom, até a nossa última aula, a gente trabalhou aí e construiu o nosso menu, né? Então, até agora aí a gente colocou a imagem, fez as configurações, fizemos um menu, né, uma divisão, a parte aqui do conteúdo de texto a gente já tinha feito, e, de acordo com o nosso mockup, o próximo elemento aí que a gente tem que ter é o nosso exemplo de lista, tá? E para isso aí a gente vai listar os benefícios, né, da prática do Progressive Futebol. Bom, então a primeira coisa que acontece aqui depois dos textos, né, é uma divisão no conteúdo. Isso foi a última coisa que a gente fez na aula passada. Então a gente precisa vir aqui e encontrar o último elemento de texto que nós temos, que é esse P. Porém, ele tem aqui uma formatação de fonte que vem lá de cima. Então a gente vai começar a fazer o nosso código aqui logo abaixo, né, da nossa formatação da fonte, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é um HR já fechado. Ele também é uma tag orphan, tá? E logo na sequência, aqui depois do nosso HR, o que vem? Vamos lá conferir. Vem o nosso subtítulo. Lembra? Esse é o título principal da página, esse aqui seria um título secundário. Então, os títulos são representados pelo H. Nesse caso, a gente tem um H2, o subtítulo. Tá? E aí aqui eu vou colocar o textinho benefícios. Opa. Beleza. Então vamos salvar e vamos lá ver como é que tá ficando. Então aqui apareceu, né, pra gente aqui o item benefícios, porém a formatação não tem nada a ver com o que a gente queria, né? Então vamos já fazer a formatação dos benefícios. Para isso basta a gente criar aqui a tag fonte antes e depois do nosso elemento, tá? E vamos fazer as configurações. Basicamente, né, gente, as configurações são as mesmas que eu fiz no meu H1. A única coisa aí que pode ser que mude é o tamanho, tá? Se bem que 5 para um H1 é maior do que um 5 para um H2. Então, se a gente for ver, possivelmente essa mesma formatação aqui vai servir para o meu H2. Então, vou copiar de lá e colar aqui e vamos ver como é que ficou. Salvar, atualizar. Achei que ficou proporcional, tá inclusive legal. Esse aqui está um pouco maior do que esse, que é mais ou menos a ideia. Título de nível 1, título de nível 2. Bom, então vamos continuar aqui com as formatações. Vamos só ver aqui o que é o próximo elemento que a gente tem. Então, o primeiro texto, né, que eu tenho é esse aqui. Vou, como eu já digitei ele num outro momento, né, economizar aí e copiar e colar. Esse texto aqui, logo na sequência, é o quê? É um texto de parágrafo simples. Então, eu vou vir aqui, abrir um P e vou fechar um P lá no final, tá? Esse P, ele vai ter a mesma formatação desses P's aqui, exceto pelo alinhamento justificado, né? Mas ele vai ter a fonte Avenir, tamanho 4 e essa cor aqui. Aí a gente pode fazer de duas formas, ou a gente pode abrir uma nova tag fonte aqui, fechar ela aqui embaixo, e tá vendo que sempre quando eu dou Enter ele vem um pouquinho para trás, né? Porque ele entende que eu estou fechando uma tag fonte desse elemento. Então ele entende que esse elemento deveria estar para frente desse, tá? Então dá uma confundidazinha aí, mas ele está tentando me ajudar com o alinhamento do código. E aí eu viria aqui e faria, né, toda a formatação que eu quero. Porém, se a gente for ver bem, eu quero a mesma formatação de fonte lá do texto anterior. Tá? Então, em alguns casos, compensa eu não fechar esse fonte aqui, tá? Fechar ele só lá no final. Aí tem gente que vai me perguntar o seguinte, mas e aí? Você fechando o fonte, né, desse fonte aqui, só lá no final não vai interferir com os outros? Em alguns casos, não. Então, a gente precisa testar. Vamos lá ver se deu certo, tá? Então, eu disse que o meu texto que vai aparecer aqui vai seguir a mesma formatação desses. Então vamos ver. Beleza, nesse caso deu certo. Por quê? Porque ele não interferiu com o fonte desse aqui. O que acontece é que esse texto aqui, ele foi bem definido como abertura e um fechamento de fonte, tá? Então, ele entende que essa fonte aqui, ela tem uma formatação específica, do mesmo jeito que essa. Lembra que a gente abriu e fechou aqui no meio? E ele ignorou, né, o restante aqui do meu texto para seguir a formatação desse primeiro fonte? Então aqui está acontecendo a mesma coisa, tá? Então,
Ou eu posso fazer essas formatações de fonte repetidamente, né? Ou eu posso fechar agora esse fonte só lá no final do meu documento, tá? E aqui no meio, né, e fazendo as formatações visuais. Então, deixa eu vir para cá. Então, todo lugar que eu tenho essa fonte cinza com esse tamanho e essa formatação aqui, ó, né, que aparece em vários outros lugares, tá? Eu posso deixar desse jeito. E onde eu tenho formatações de texto diferentes, eu forço para que naquele momento aconteça essa formatação de texto diferente, tá? Então, a gente vai entender melhor isso aí ao longo da construção aí da nossa página, tá bom? Bom, agora se eu não fechar esse fonte, aí pode ser que já dê problema. Vamos ver. Vamos lá e ver como é que ficou. Então, o que aconteceu? Daqui para baixo, tudo pegou a formatação do benefícios. Por quê? Se a gente analisar, eu abri essa formatação de fonte aqui, com essa cor azul, e só fechei aqui embaixo. Então, aí já daria problema, tá? Então, a gente precisa, desde que a gente queira que essa fonte só seja aplicada a esse H2, eu tenho que abrir e fechar exatamente antes e depois desse H2, tá? Então, essa formatação eu quero que ela se estenda, então eu vou fechar ela só depois, só quando eu achar que é necessário aí fazer o fechamento dela, tá bom? E agora vamos para o elemento mais importante dessa seção, que é a nossa lista. Então, aqui eu coloquei um textinho, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar os outros textos, né, os outros elementos aí da minha lista. Então, antes da gente fazer isso, só vou exemplificar aqui com alguma coisa. Então, para criar listas no HTML, a gente pode utilizar o OL ou o UL, tá? Então, vamos começar pelo OL. OL representa uma ordinal list, né, uma lista ordenada. Beleza. Isso aqui representa a lista como um todo, tá? Como se fosse tudo isso aqui, beleza? Só que não tem, né? A gente não está representando aqui cada um dos elementos. Para representar cada um dos elementos, a gente precisa utilizar aqui os lists items, o LI, representado, né, pela tag LI, tá bom? Então, se eu tiver 50 itens, eu vou usar 50 LIs, tá? No nosso caso aqui, a gente tem uns 5 ou 6, né? Não lembro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter 5 LIs. E em cada LI, a gente vai ter um textinho diferente, tá? Então, aqui vou colocar o primeiro. Vamos lá, copiar os próximos. Beleza, depois eu faço os demais aqui. Vamos só ver o que aconteceu, o que esse LI e esse OL faz. Então vamos vir aqui no HTML para ver. Beleza, ó. Então quando eu crio uma lista OL, ele vai fazendo, né, ele vai adicionando essa numeração para a gente, como se fosse um marcador. Só que como é um marcador ordenado, então ele vai criar uma ordem. No caso aqui, 1, 2, 3, 4. Essa ordem numeral é a ordem padrão do OL. Mas a gente pode alterar essa ordem por meio da propriedade type. Então, se eu quiser números, eu uso 1, que é o padrão. Mas eu posso também ordenar por letras. Se eu colocar aqui no type um A, como é que vai acontecer, né, aqui na nossa página? Ele vai ordenar isso em ordem alfabética e não numérica, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei o A minúsculo, eu posso botar ele maiúsculo, que automaticamente ele faz a mesma ordenação, só que usando um outro símbolo, tá? O A maiúsculo. E a gente poderia também fazer essa mesma ordenação com algarismos romanos. Então, se eu colocar o primeiro, né, como se representasse o número 1, o I, ele vai ordenar aqui a nossa lista usando os algarismos romanos, tá? I, né? E assim por diante. Bom, então aqui a gente conheceu um pouco aí da lista ordenada, tá? Aí tem gente que fala assim, mas eu não poderia criar vários P's e ir colocando um elemento embaixo do outro? Até poderia, tá? Só que você iria ter um problema, por exemplo. Se você colocar P, você vai ter que colocar na mão aqui um ponto, alguma coisa. 2 pontos, alguma coisa. Aí vamos supor que eu venho aqui e adicione um novo item. Então deixa eu ir lá e copiar o próximo item. Aqui. Né? Então vamos lá, vamos colocar. E aí coloquei aqui 3. Beleza, vamos ver como é que tá ficando.
Beleza, tudo funcionou perfeitamente. Ignorem aqui a lista por enquanto, tá? Mas vamos supor que eu preciso, essa atividade de física de forma lúdica, vamos supor que eu quero que seja o meu primeiro elemento. Vamos supor que se isso aqui fosse um ranking, né? Os produtos mais vendidos ou alguma coisa nesse sentido. Se eu pegar esse elemento aqui, recortar ele e falar, não, eu quero que ele seja o meu primeiro elemento da lista. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que numerar isso aqui tudo novamente na mão, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá ver no HTML como é que ficou. Se vocês prestarem atenção, ó, o 3 está agora como sendo o primeiro. Então esse número aqui que eu coloquei à mão, eu vou ter que alterar. Já a minha lista não, ela vai estar sempre organizada, né, sempre ordenada em ordem alfabética. Tá? Só para ficar um pouco mais parecido aqui, né, vamos colocar as duas listas em ordem numérica. Então, ó, a minha lista ela sempre vai alterar automaticamente. Por mais que eu tenha pego esse item lá de baixo, que era o item 3, e botado aqui em cima. Então, usar listas para esse caso é bem interessante, porque essa numeração ele faz automática. Vocês devem estar falando, é só a gente vir aqui na mão e mudar também. Beleza. Mas e se a gente tivesse uma lista com, sei lá, 50, 1000 itens? Né? Então, mudar toda essa numeração interna aqui iria dar um pouco de trabalho. Tá? Beleza. Vou adicionar aqui os meus dois últimos lists itens, né? Então vou copiar lá pedindo meu mockup. Então me faz PFB. Pode treinar em qualquer lugar, apesar da proposta ser de fazer os treinos no parque, mas daria para mover nessa atividade para qualquer ambiente. Bom, beleza. Aqui eu tenho então toda a minha lista ordenada. Eu, como já disse, só preciso colocar os itens, né? Os números eles vão aparecer automaticamente. Se eu alterar a ordem desses elementos, esses números também vão ser automaticamente alterados. Então, esta lista ordenada. Do mesmo jeito que a gente tem uma lista com ordem, né, com itens, nesse meu caso, eu não quero uma ordem, né? Que nem a gente viu aqui no mockup. Eu coloquei alguns itens e eu só quero que eles apareçam, né? Não é o primeiro, o segundo, eles não têm uma ordem. Nesse caso, então, eu poderia usar uma UL, tá? Uma lista que não tem ordem, o Ordinal List. Então, se eu colocar aqui um UL, vamos ver como é que vai aparecer lá pra gente no site. A princípio, ele aparece com esses marcadores aqui, tá? Então, do mesmo jeito que na lista ordenada a gente aparece, né? A lista aparece lá com o número 1, 2, 3, a lista não ordenada aparece com essas bolinhas, tá? E do mesmo jeito, a gente tem a propriedade type para alterar, tá? Então a gente poderia usar aqui, por exemplo, também a propriedade square, que ele vai colocar, ao invés das bolinhas, um quadradinho preenchido. E talvez para parecer um pouco mais aí com o mockupzinho, eu vou usar o circle, tá? Então os círculos são aquelas bolinhas também, só que elas não têm um preenchimento, né, no interior aqui, tá bom? Bom, existem várias outras maneiras, né, da gente alterar as configurações aí dos itens de lista. Eu não conheço todos, tá? Mas é só dar uma pesquisada aí, procurar no Google, que vocês vão encontrar outros marcadores, mas os marcadores acho mais interessantes são aí, da gente, né, que a gente vai utilizar a lista, são os de numeral, né, marcadores de maneira ordenada. Bom, agora, né, talvez aí para uma formatação que a gente poderia fazer na nossa lista é formatar a fonte dos elementos da minha lista. Né? Então, como aqui no nosso mockupzinho, os itens de lista eles estão um pouquinho mais escuros, né, para dar uma ênfase um pouco maior aí. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como eu quero que todos os meus elementos da lista eles tenham uma formatação de fonte específica, eu vou abrir um fonte antes dos meus LIs, poderia abrir antes da lista também, tá? Vou fechar aqui. Vou jogar todos os elementos aqui para frente. E o que eu gostaria de mudar? O tipo, né, a letra da minha lista, eu acho que já está interessante, não vou mudar. Eu só vou mudar o tamanho e a cor. Então eu vou colocar aqui um color, aí eu vou colocar aquele 21, 21, 21, que é um cinza bem escuro. E vou trocar aqui também o size, né, vou dar um pouco mais de ênfase. Vamos botar um 5, vamos ver se vai ficar muito grande. Ficou grandezinho, mas acho que também não está assim tão ruim, tá? Caso vocês queiram fazer alguma formatação adicional, mudar essas propriedades, pode mudar.
para finalizar essa parte, né, essa primeira página, essa página de lista nossa, a gente vai fazer mais um HR no final aqui para finalizar. Então, vamos colocar aqui um HR barra, beleza. Então, com isso a gente finalizou a nossa seção de lista, tá? Então aparece uma barrinha lá no final, bem lá embaixo, né? Então, essa aqui é como se fosse a nossa segunda seção. Então aqui a gente conseguiu ver aí alguns conceitos referentes a listas, ordenadas e não ordenadas, e como fazer a formatação visual delas, beleza?